muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de live do nosso jejum com propósito. Temos uma vez no mês, esse encontro aqui, onde nós fazemos um jejum espiritual dedicado ao Senhor, onde nós temos intencionalidade em ser transformada por Deus, em conhecer mais de Deus. Então seja muito bem-vindo, hoje é o segundo dia. Vou esperar vocês entrarem. Oi, oi. Oiê. Ontem eu consegui dormir mais cedo, então hoje eu tô menos cansada. Nossa, olha isso daqui. Quanto tempo eu não acordava? 5 horas da manhã. Meu marido acorda 4:30 da manhã todo dia. Eu não sei como, sábado, domingo, ele já acostumou. Mas pra mim, depois que eu fiz o Milagre da Manhã, eu acho que foram 2 anos de Milagre da Manhã, né? 1 ano e meio, acho que 2 anos, não lembro. Eu traumatizei de acordar cedo. E aí, pra mim, hoje, um dos maiores luxos que eu tenho é poder acordar, tipo, 6:30, 7, porque eu tô levando as crianças pra escola. Antes o Rodrigo que tava levando e eu buscava. Agora eu tô levando, tô buscando, porque ele tá tendo muita reunião. Então, assim, eu amo dormir. E aí, acordar 4:30 com vocês aqui, sério, é só por amor mesmo. Eu vou ficar falando disso todo dia, porque eu tô assim, não tô acreditando. Hoje eu acordei 4:30 da manhã. Meu Deus, ontem eu acordei 4:30. Falando em acordar 4:30, Beste do céu, vou te falar. Simplesmente, ontem eu acabei a live com vocês. Tive mais uns 40 minutinhos, fui levar as crianças pra escola. Eu cheguei, o meu personal Garon mandou mensagem assim, oi, bom dia, tudo bem? Já tô na espera, tô no aguardo. Ele colocou assim. Aí eu falei pra ele, Garon, eu dirigindo, eu falei, tô no caminho de casa, mas deixa eu te falar, eu não tô conseguindo, meu corpo, parecia que meus quartos aqui atrás, sabe, pra quem teve Covid, pra quem teve sintomas do Covid, meu corpo inteiro doía. Eu falei, Garon, eu não vou conseguir, eu vou chegar em casa, eu preciso dormir, Aí eu lembro que eu peguei um frango desfiado que eu tinha na geladeira, no congelador. Eu tô sem carne nenhuma, eu não fui no mercado. Eu falei, a gente vai acabar com todas as comidas que tem no congelador, porque a gente vai viajar, mas hoje eu vou, tem que comprar. Aí, agora eu tenho uma best, rapidinho, só falar isso pra vocês. Eu tenho uma best que trabalha no mercado que eu gosto de comprar carne. Aí eu mando um e-mail, ela corta tudo bonitinho, deixa tudo embaladinho. Eu só chego lá e pego, entendeu? E eles até fazem entrega também, mas é pertinho, eu vou lá, passo e pego. Aí eu não fiz isso até agora. Mas aí voltando. Aí eu lembro que eu peguei o frango, coloquei assim no micro-ondas. Não façam isso, tá? Não é bom usar micro-ondas. Coloquei no micro-ondas e subi. Tipo, eu falei, amor, eu não tô raciocinando, meu corpo tá doendo, a minha cabeça. Baixa, a minha cabeça, ela pulsava, eu precisava ficar num quarto escuro. Aí eu dormi, aí acordei, era tipo 12:00 por aí, aí eu já ia comer de novo, né? Aí eu pensei, não, eu vou treinar, não conseguia, minha cabeça voltava a doer, nossa, sério. Aí ontem à noite, Linda me viu, tipo, deitada, era umas 7 horas, ela, tá tudo bem, mamãe? Eu falei, ai, mamãe tá com muita dor de cabeça, mamãe tá com muita dor no corpo. Aí ela, deixa eu orar por você. Aí ela orou por mim. Você acredita que passou toda a dor? Eu dormi, né? Deixa eu tirar os comentários. Aí eu dormi, acordei agora de manhã, eu falei, amor, glória a Deus, eu tô zerada. Mas eu vou te falar, eu não sei. Toda vez que tem alguns sintomas assim no meu corpo, quando eu tô fazendo essas lives de jejum com propósito com vocês, eu sempre falo que foi a pior de todas de sensação, né? Toda vez. Porque quando você tá sofrendo, você acha que é a pior. Mas eu acho que dessa vez tá sendo a pior. E Jesus está libertando muitas de vocês. O inferno tá furioso. O que aconteceu ontem foi muito poderoso. E o meu corpo, aí uma amiga, ela me mandou um áudio, ela falou assim, é como se você estivesse sentindo as dores da cruz, é como se, ela falou assim, o inferno é alguma passagem da Bíblia que tem que eu não sei de cabeça, mas que eu já ouvi. Eu vou deixar aberto para vocês poderem falar aqui, porque vocês sabem mais que eu. Ela falava assim, porque o reino de Deus, não, alguma coisa, não vou lembrar, tá no áudio. Ela falava que é saqueado, alguma coisa assim, tipo, na força. E aí é um versículo, entendeu?
E aí eu entendi, eu falei, não, Deus, mas me ajuda, por favor, me ajuda. E aí hoje eu tô zerado. Mas, de toda forma, eu vou pedir a vocês, nesse momento, nesse exato momento que você tá aqui, para você orar com as suas palavras aí. Nós somos 1.400 pessoas aqui. E só fala assim, Jesus, abençoa a Adriana, protege a casa dela, tira de toda a opressão, tira todo o mal que possa vir contra a vida dela. Só fala assim, só vai falando. São 1.000 pessoas orando por uma única vida. Então, nesse momento, se você puder, Deus, usa a Adriana, protege a família dela, protege a casa dela. Então só fala aí, do jeito que você tá, não precisa fechar o olho, só orar por mim. Eu não tenho grupo de intercessão, eu não tenho intercessores, eu não tenho ninguém. Eu tenho umas amigas que eu vou lá e falo, ora por mim. Se você puder orar pra mim, mas eu não tenho, não sei, não entendo ainda sobre isso, como que funciona, porque eu creio que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu tenho que crer no Deus que me protege e tenho que crer que a oração de vocês, eu pedir a vocês, haverá poder de Deus sobre a minha vida. Senão tudo que eu falo cai por terra. Então, muito obrigada por vocês orarem por mim nesse momento. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos começar, então. Hoje eu vou começar de uma forma diferente. Todos os dias a gente começa conversando. Mas hoje eu vou começar orando com vocês. Então, agora, se você puder, feche os seus olhos. Aproveita esse momento. São 7h15 da manhã. Para receber uma oração, para receber a direção de Deus. Assim como ontem, no meio de uma conversa, no meio de algo que eu não lembro o que eu estava falando, o Espírito Santo só falava, dá a direção, não é para mudar. Não é. E eu tava assim, não, mas sabe quando você tá falando e você tá recebendo uma direção de Deus e ao mesmo tempo você tá, não, mas não faz sentido com o que eu tô falando. Mas, como eu sempre falo para vocês, eu faço tudo que Jesus me direciona. Então, assim como aconteceu ontem, no meio do absoluto nada, Deus deu direção para pessoas específicas. Durante a oração, isso acontece. Então, sempre que você receber uma direção, quando terminar a live, anota, escreve, não deixa. Eu tenho a minha Bíblia inteira, tudo, eu tenho escrito. Cada direção que Deus me dá, eu vou escrevendo nela. Então, assim, tenha um lugar seu para você anotar as promessas, para você anotar as direções que Deus vai estar te dando, tá bom? Então vamos orar. Pai amado, Jesus, Espírito Santo, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pelo Senhor trazer cada uma das suas filhas para um encontro. Eu sei que o Senhor a escolheu, o Senhor chamou para estar aqui, porque o Senhor tem segredos, o Senhor tem níveis mais profundos e revelações para trazer para cada uma delas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que já logo nessa manhã o Teu Espírito Santo possa visitar a casa de cada uma delas. Que o Senhor possa enviar anjos até o local de trabalho, até onde estão os filhos, até onde está o marido, onde está a mãe, pai, os familiares. Que Teu Espírito Santo possa visitar o coração dela nesse momento, Pai, e sondar cada sentimento de angústia, cada sentimento de medo, de insegurança sobre o final do ano, sobre como será o próximo ano, insegurança e incerteza, Pai, pelo dia de amanhã, sobre como as coisas vão ficar. Tem tantas mulheres aqui, Pai, que não estão desfrutando da plenitude do Senhor, porque elas têm medo, porque elas estão travadas, Pai. Travadas em coisas que elas ouviram, coisas que elas viram, que acessaram. Mas eu sei que o Senhor é capaz de renovar a mente nesse momento. Eu sei que o Senhor é capaz de renovar todos os pensamentos, todas as atitudes e trazer sobre cada uma delas um tempo novo. Eu sei que o Senhor ainda esse ano é capaz de realizar um grande mover, um grande abrir de portas que estavam travadas, de possibilidades que poderiam surgir na vida delas e que de alguma forma estava sendo travada. E eu sei que não há impossível para o Senhor. Mas eu sei também que o Senhor nos convida a ajustar a nossa vida. O Senhor nos convida a andar em santidade, o Senhor nos convida a sermos transformados todos os dias. Mas tem algumas pessoas aqui, como eu no passado, que estava vivendo uma cegueira, Pai.
Aquilo que era santo para o Senhor, para mim, era como se fosse completamente indiferente. Aquilo que era necessário para carregar a nossa cruz, para mim, nem existia. E para muitas aqui, Pai, elas estão vivendo essa cegueira de achar completamente normal fazer coisas que muitas vezes te desagradam, falar coisas que não deveria estar falando, ter atitudes que não deveriam estar tendo. E não é por mal, Pai. É simplesmente pela ignorância de não conhecer a verdade, a vida, o caminho que é o Senhor. Muitas de nós, Pai, aprendemos do Senhor, aprendemos que o Senhor é punitivo, aprendemos a ter medo do Senhor. Para muitas de nós recebemos a revelação de que o Senhor é um Pai que vai punir se a gente fizer algo errado. Um Pai que vai brigar se a gente fizer algo errado. Um Pai que vai virar as costas se a gente fizer algo errado. E essa não é a verdade do Senhor. O Senhor é a tradução do amor, o Senhor é a tradução da misericórdia. Todos os dias, todos os momentos, enquanto erramos, o Senhor nos convida a olhar para a sua face, pedir perdão, ajustar o caminho e seguir. O que não significa que não haverá disciplina, que na verdade muitas das disciplinas são consequências das nossas atitudes, não necessariamente o Senhor trazendo algo sobre nós. Mas muitas vezes, Pai, mulheres aqui olham para o Senhor com medo. Mulheres aqui não conseguem se sentir merecedoras de receber nada do Senhor. A vida foi tão difícil, a vida foi tão sofrida. Quando ela acertava, ninguém elogiava, mas quando ela errava, humilhavam, batiam. E ela passou a olhar para o Senhor dessa forma. Passou a olhar e sentir que o Senhor não a ama, o Senhor não a admira. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que escamas caiam dos olhos delas nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa abraçar e olhar nos olhos dela e dizer: eu te amo, minha filha. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo não veja, eu te amo. Eu te desejei, eu tenho prazer em você. Eu tenho tantas coisas para ajustar na sua vida. Mire o seu olhar em mim. Busque as virtudes em mim. Busque o exemplo em mim. Não olhe para o mundo, não olhe para as pessoas. Não se revolte com as pessoas. Eu estou ajustando o seu coração. Eu estou ajustando o seu olhar. Eu vou te dar um olhar novo, um olhar bondoso. Eu vou cuidar de você, mas eu preciso que você olhe para mim. Eu sou manso, eu sou humilde. Eu só tenho amor para você. Não me compare com o mundo, não me compare com pessoas. Eu sou santo. Eu quero ajustar no seu coração o que é alegria, o que é alegria verdadeira. Eu vou ajustar sua casa, seu casamento, seus passos. Por que você está ansiosa? Por quê? Pai, eu te peço em nome de Jesus. Dê um sopro de vida, um sopro de calma no coração de cada mulher, Pai. Eu sinto aqui como se algumas mulheres estivessem vivendo tanta ansiedade que tem horas que parece que falta o ar. E essa ansiedade, ela tá girando em torno do dinheiro. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que vai ser?
Como que eu vou fazer? E Jesus está falando: eu sou o dono do ouro, da prata. Eu sou o dono do sim, do não. Eu sou o Deus capaz de solucionar qualquer preocupação que você tem. Mas eu preciso que você aprenda a descansar em mim. Eu preciso que você aprenda a descansar no meu colo. Eu desenhei a sua história. Eu desenhei os seus dias. Eu tenho um futuro para você. Mas enquanto você não aprender a descansar no meu colo, nada poderá fazer. Jesus, obrigada pelo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Obrigada por estar tocando corações. Obrigada por estar falando diretamente com cada uma das suas filhas. Eu quero te pedir que o Senhor possa acessar nessa manhã, nesse momento, gavetas que estão escondidas no coração de cada uma delas, Pai. Dores, traumas, rancor, corações ofendidos, egos ofendidos, que o Senhor possa reduzir, Pai, a nada. Que o Senhor possa entregar um coração novo, a ponto de não se importar com o que passou, a ponto de nem mesmo lembrar das suas dores, lembrar dos seus traumas. Que o Senhor possa curar nesse momento, Pai. Eu lembro, Jesus, de um dia simples, tão simples. Eu estava para entrar no banho, eu estava pelada em frente ao espelho e eu lembrei do cisto que eu tinha na minha tireoide. Que todos os anos eu tinha que acompanhar, ano após ano. E eu olhei no espelho, era como se eu visse a sua face naquele momento. E na simplicidade do dia, na simplicidade do cotidiano, não era uma conferência, não era um culto extraordinário, não era uma missa fenomenal, não. Era eu, no meu banheiro em casa, com o Senhor. Eu não estava triste, eu não estava com medo, mas eu simplesmente olhei no espelho e falei para o Senhor: Pai, o Senhor já fez cego enxergar, o Senhor já fez manco andar, o mudo falar. Não há um impossível para o Senhor, não existe essa palavra para o Senhor. Eu falei: por favor, faz esse cisto desaparecer. Faz esse cisto desaparecer, isso não é um problema para o Senhor. Eu pedi de todo o meu coração, não havia possibilidade dele ser maligno, não havia possibilidade dele trazer nenhum prejuízo para a minha saúde. Mas eu te pedi como filha, eu te reconheço como pai. E eu fiz aquela oração. Dias passaram, meses passaram. Eu nem lembrava que eu tinha feito aquela oração. E um belo dia, quando fui fazer uma ressonância, fui fazer o exame de rotina, sai que não tem absolutamente nenhum cisto na minha tireoide. E com a minha pequenez, com as minhas falhas, eu perguntei pelo menos 5 vezes para o médico: você tem certeza? Você tem certeza? E ele falava: não tem nada. Não, mas não tem como.
Tem 5 anos, não tem absolutamente nada. Por quê, Pai? Por que que mesmo querendo ter tanta fé, a gente não tem? Por que que nós não cremos verdadeiramente em quem o Senhor é, Pai? Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé de mulheres aqui que estão tão desanimadas, achando que o Senhor não é capaz de trazer alegria, que o Senhor não é capaz de trazer provisão, que o Senhor não é capaz de mudar rotas, mudar realidades. Limitamos o Senhor como se fosse um amigo. Jesus traz esperança nessa manhã, traz convicção, traz a certeza de que o controle está nas tuas mãos, Pai. E mais uma vez eu te peço, alivia corações ansiosos. Espírito Santo, derrama uma paz nesse momento ainda maior. Uma paz que excede todo entendimento. Que pessoas vão olhar para ela e vão perguntar: o que você fez? Que água você bebeu? Que fonte você encontrou? O seu rosto brilha. E elas irão responder: eu encontrei com meu Pai. E Ele me deu vida. Ele me trouxe sentido. Ele me trouxe alegria. Eu vou te pedir para continuar de olhos fechados. Puxar 3 respirações bem profundas, bem profundas. Solta pela boca o ar, puxa de novo. E mais uma vez. Fala assim, voz alta, onde você estiver: Jesus, eu quero te ver nessa manhã. Eu quero te tocar, Pai. Eu quero conhecer esse amor que a Adriana fala. Eu quero experimentar desse amor. Eu quero ser constrangida pelo Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Transforma a minha vida por inteiro. Entra na minha vida, Pai. Eu hoje te aceito como o único, suficiente e verdadeiro Salvador. Eu preciso te encontrar todos os dias, Pai. Se revela para mim na simplicidade do dia a dia. E agora, com seus olhos fechados ainda, eu gostaria que através da sua mente, mesmo você que tem dificuldade de imaginar, eu peço em nome de Jesus, Pai, abra a mente dela para ela ter um encontro com o Senhor. Entra num jardim lindo, com seus olhos fechados, e vai descrevendo na sua mente como é esse jardim. O céu tá azul, tem flores azuis do lado. É muito florido, muito florido. E tem um cheiro tão maravilhoso. Tá um dia tão lindo. E você vai andando nesse jardim. E lá no final tem uma árvore gigante. E você vai em direção a ela. Quando você chega lá, você vê que Jesus está sentado.
de branco embaixo dessa árvore. E você senta do lado dele e ele fala assim: deita aqui, a sua cabeça no meu ombro. E você não consegue ficar deitada, porque tamanha é presença e você tem que olhar para ele, nos olhos dele. Enquanto você olha nos olhos dele, ele te pergunta por quê? Por que anda tão preocupada? E você só consegue ver a beleza de Jesus, você não consegue nem responder. Você só fala como você é lindo. Como é lindo. Como é lindo, Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é lindo. E você fala para ele: eu não consigo, eu não quero mais viver sem a tua presença, Pai. Eu te entrego a minha vida. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu já não tenho mais o controle da minha vida. Ela é inteiramente sua. Fala para Jesus, usa a sua voz. Fala para ele tudo que você precisa falar. Ele tá com você, ele tá te ouvindo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar. Obrigada por se revelar para nós. Obrigada por perdoar nossos erros, por perdoar as nossas distâncias. Obrigada por nos aceitar. Obrigada por nos resgatar, Pai. Obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Obrigada por esse jejum. Obrigada pelo seu mover, Pai. Nós te amamos. Transforma a vida de cada mulher por completo, Pai. Marca o dia de hoje. Marca o dia de hoje na vida delas. Que a partir de agora comece uma nova vida. Que a partir de agora comece uma nova estação. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de presença, um tempo de conexão verdadeira, de alinhamento do céu. Que você possa ouvir o que o céu está falando. Que você possa acessar um nível diferente no Senhor. Não limite o seu início na capacidade daquilo que Deus é capaz de fazer. Não limite o seu reencontro com Jesus. Não ache que você é nova na fé. Não ache que você é incapaz de receber dons, incapaz de receber autoridade, unção. Pelo contrário, basta um toque do Senhor
Basta você tocar nas vestes dele para sair poder. E ele está disponível. E já saiu o poder dele sobre a sua vida. Já saiu a autoridade dele na sua vida. Então receba mais do Senhor. Entenda que ele é uma fonte inesgotável. Não acaba. Não acaba. À medida em que você se encontra com ele, à medida em que você está no meio das canções de amor para ele, ele vai te levando para um novo nível, para uma nova profundidade. À medida em que você busca por ele, à medida em que você renuncia por ele, você vai acessando novas experiências com o Senhor. Nenhuma experiência é igual, nenhuma. Esse encontro hoje já não irá acontecer mais da mesma forma, será diferente. Os próximos serão diferentes. E a boa notícia é que vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Obrigada, Pai, por se revelar. Obrigada por nunca se esconder de nós. O pecado que nos faz nos esconder do Senhor. O Senhor nunca se escondeu de nós. Até mesmo quando Adão e Eva pecaram, quem se escondeu foram eles. O Senhor veio ao encontro. O Senhor veio ao encontro. Quem foi se esconder foram eles. Somos nós que nos escondemos quando erramos. O Senhor nunca se esconde, nunca se esconde. Pelo contrário, o Senhor está sempre disponível e esperando o nosso verdadeiro arrependimento. Então, à medida em que você for observando um coração fechado, um erro dos mínimos detalhes, um palavrão, um pensamento errado, tenha uma atitude de filha que se arrepende imediatamente e fala: Deus, perdão. Uma forma ríspida que respondeu a alguém, às vezes nem foi percebido no primeiro momento, mas você tem o Espírito Santo que vai te trazer revelação e imediatamente peça perdão. Tenha um coração humilde que quer acertar. Brigou com o marido, gritou com os filhos. Em qualquer lugar que você estiver, Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. À medida que essa palavra for saindo, o Senhor vai te ajustando. E quando você menos esperar, você vai ver que erros que você cometia antes já não irá mais cometer. Porque o Senhor vai te dando um coração novo, vai te dando atitudes novas. E eu sei que para muitas de vocês é difícil pedir perdão. Foi uma palavra que vocês não foram acostumadas, não foi introduzida. Mas é justamente por isso que você precisa desenvolver essa virtude em Cristo. E vai pedindo: Pai, abre meu coração. Me ensina a pedir perdão para as pessoas. Me ensina a ensinar os meus filhos a pedir perdão. Faz os meus filhos verem eu pedindo perdão. Por favor, Pai. Deus, eu declaro um dia maravilhoso na vida de cada uma delas. Eu declaro bênçãos do céu, experiências novas ainda hoje com o Senhor. Por favor, Pai, libera seus sinais para cada uma delas, que elas possam hoje ainda perceber um toque do Senhor diferente durante o dia. Que elas possam ser surpreendidas ainda hoje. E eu já oro, Pai, que se o inferno se levantar contra a vida delas, seja no corpo, na mente, que ele seja repreendido em nome de Jesus. Não deixa, Pai, tocar no corpo, não deixa tocar na mente, no corpo físico, na alma. Por favor, eu te peço em nome de Jesus.
Blinda cada uma delas, Pai. Coloque anjos caminhando com elas, Pai. E guerreando em favor delas, eu te peço em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ter um dia incrível. Já está tendo. Um dia maravilhoso que você não vai querer que acabe. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a sua vida. Disposição do Senhor sobre a sua vida. Um alinhamento de corpo, alma e espírito. Eu declaro em nome de Jesus, mulheres que não conseguem ter uma alimentação saudável, mulheres que estão tristes com seu corpo, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor mudando o seu paladar, o Senhor transformando a sua angústia, a sua ansiedade em comer para compensar sentimentos, e o Senhor curando isso agora em nome de Jesus. Eu declaro um marco na vida de vocês, ainda no final dessa semana, o paladar, a mente, o corpo sendo transformado. Nada de vergonha pelo seu próprio corpo, pelo contrário, domínio próprio sobre aquilo que come, sobre aquilo que fala, sobre aquilo que pensa. Eu declaro uma disciplina sobrenatural na sua vida. E com leveza, sem dificuldade, você escolhendo alimentos que vão nutrir o seu corpo e renunciando a alimentos que iriam destruir o seu corpo. Eu declaro em nome de Jesus um sabor gostoso quando você come bons alimentos. E eu declaro em nome de Jesus que você tenha nojo de comer coisas que vão destruir o seu corpo. Eu declaro você renunciando em nome de Jesus refrigerantes, fast food, alimentos gordurosos que te dão enjoo, que te dão dores no estômago. Eu declaro em nome de Jesus, você a partir de agora, tendo um paladar saudável, fazendo escolhas boas em todas as áreas da sua vida. Uma disciplina que vem do céu e não vai ser pesado, vai ser leve, porque é o próprio Espírito Santo te ensinando a alimentar, a nutrir o seu corpo. Você agora vai estar desaprendendo tudo sobre alimentação, porque o Senhor vai te dar um novo paladar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, alinha a fome ao que realmente ela precisa para ser nutrida. Alinha a ansiedade, Pai, para que realmente ela saia agora do corpo dessa mulher em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, misericórdia. Agora que eu vi. Saiu. Conta pra mim como foi. Tá embaçada a tela ou é só os meus olhos? Acho que são os meus olhos. Como foi seu encontro com Jesus? Conta pra mim, escreve pra mim. Ai, ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Eu não conseguia falar. Ai, como eu sou apaixonada. Fala pra mim. Acabou que eu nem pedi pra vocês enviarem live hoje pras amigas, mas que tinha que estar aqui, quem tinha que estar aqui. Que delícia, ele é tão acessível. Sabe que a gente aprende que Deus tá no céu e ele tá lá e a gente não tem como e é só falando uma vez ou outra. Não, ele tá com você, ele tá dentro de você. E é tão lindo que ele se faz ser encontrado. Ele se faz ser encontrado, ele não se esconde. E você precisa querer, como aconteceu. Você queria o calor, né? O corpo pega fogo. Fogo, a Liliane falou. Senti um calor muito forte. Ai, meu Deus. Eu vou deixar a live salva hoje para todo mundo. Mas espera aí, porque hoje eu pedi a Deus uma palavra para vocês. E aí tinha algumas marcações, então eu vou ler cada uma para vocês.
Deixa eu ver a nossa hora, porque ontem a live, a gente tem mais 10 minutinhos que a live ontem caiu. Que delícia. Tô lendo aqui a Fernanda. Amanheci tão mal. Mas essa live me restaurou. Eu já estive muito perto de Deus e me senti novamente assim como eu era adolescente. Que lindo, Ele já te chamou. A Ju sentiu arrepios gigantes. Tem várias sensações. Eu também às vezes sinto arrepio. Hoje eu não senti, hoje eu senti calor. E via Ele assim, nesse... deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem... Calma aí. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui vai à igreja ou não? Tipo, algumas não vão. Eu quero desafiar você a toda vez que você for num domingo na igreja, que você não saia da igreja sem orar por alguém. Não tem um domingo. Eu sempre peço, Deus, me diz por quem, pra quem que o Senhor quer que eu ore. Me direciona. E aí eu tô de boa no culto. Aí tem dia que eu falo assim, Deus, hoje só me deixa de boa. Só vou no culto, vou entrar, vou sair, vou embora. Aí tá eu lá orando. Aí parece que vem um mira laser, assim. Deus vai me dar a direção certinha. Só que é muito louco, porque assim, algumas pessoas me conhecem, aí, e eu não conheço, né? Algumas pessoas me conhecem, mas eu não conheço a pessoa. Aí como que eu vou? Mas quando Jesus... Lembra que eu falo pra vocês que eu sou muito obediente? Gente, eu orei pela moça em inglês, que eu não sei falar inglês. Não tem limitação para aquilo que Deus me fala pra fazer. E aí, Deus vai me dar o mira laser e eu vou, taco na pessoa e eu oro pela pessoa. Nesse domingo agora, eu já tava no final, assim, pra poder ir embora. Tipo, já tava no louvor final, eu ia buscar as crianças. Aí, eu tava de boa. E eu não tava, vou ser muito sincera pra você, eu não tava, tipo, legal, assim. Eu queria estar em casa, eu não queria estar ali naquele momento. Eu tava de boa, eu não queria. Só que a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que a gente precisa fazer. E é importante a gente estar num ambiente, a gente cultuar juntos. Mas eu queria ir pra casa, eu tava querendo ir pra casa. E eu já tinha avisado que eu ia fazer a live, agora que eu tô me ligando por que eu não tava tão legal. Porque eu não tinha motivo pra não estar legal, pra eu querer já estar indo pra casa, mas eu já tinha anunciado a live. O Satanás enche meu saco, entendeu? Aí tá eu lá em pé já pra poder ir embora, vem o mira laser, uma moça. Eu vou lá, agarro na mulher, de costas, ela tava de costas. Comecei, e aí o Espírito Santo vai falando, tararara, saí quietinha. Saí, voltei assim pro lugar que eu tava com o Rodrigo. Aí ela tava lá, ela ficou chorando. De repente ela levanta a cabeça assim e eu só vejo ela começando a procurar assim, ó. Tipo, quem que orou por mim? Eu quietinha, olhando lá pra frente, como se nem... Ela não faz a menor ideia de quem orou por ela, de quem tava ali com ela. E por que eu tô te contando isso? Porque eu quero pedir a você. Nós somos cooperadores daquilo que Jesus está fazendo. Então, mesmo que Jesus não direcione uma pessoa pra você, que você ainda não consiga identificar, fala, Deus, quando você estiver saindo de casa ou estiver entrando na igreja, fala, Deus, como eu posso te ajudar hoje? Me direciona a pessoa. E às vezes não vai ser na igreja, às vezes vai ser no supermercado. Vocês têm a facilidade da língua. Porque às vezes Deus nem me direciona e eu gostaria de orar por uma pessoa. Mas como é que eu vou fazer? Vocês têm a língua livre para vocês poderem orar. Então, sempre busque estar orando por pessoas. O tempo inteiro. Se desafie, Dri, mas eu não sei as palavras. Não é você. Se fosse por você falando, não existiria o evangelho. Não é você. Não é. Quando eu tô aqui orando com vocês, eu não tenho as palavras. Eu não tenho um roteiro, eu não tenho nada, eu não tenho uma folha aqui. Não tem nada, eu tenho a palavra de Deus aqui e a direção do Espírito Santo. Não existe uma live que eu monte um script, que eu monte um roteiro. Não tem. Porque eu preciso do Espírito Santo. Porque se eu não precisar, sou eu fazendo. E se sou eu fazendo, o Espírito Santo não está aqui. Então, deixa o Senhor te usar. Deixa Ele te entregar palavras. Deixa Ele te dar... Quantas vezes, outro dia eu fui no hospital com Linda e Rodrigo para poder fazer exame e passou uma criancinha. E eu falei com as crianças, eu falei, vamos orar por ela. Ela estava já carequinha.
Vamos orar. Dentro da gente, a gente estava ali, Senhor, cura ela, Pai. Cura ela, por favor, eu te peço em nome de Jesus. Às vezes a gente vai no acelerado dia, vai passando desapercebido como se as pessoas fossem umas máquinas e elas não precisassem de oração, de um orando pelo outro. Quantas vezes eu só quero, Deus, por favor, envie alguém para orar por mim. A gente só precisa de uma oração para transformar a nossa vida. Então, sempre que você for à igreja, não saia sem orar por alguém. Não saia sem orar por alguém. Eu teve um tempo atrás que eu liguei para uma pessoa, eu pedi oração, falei, me ajuda em oração. E ela usou exatamente essas palavras. Ela falou assim, Pai, quantas pessoas elas me pedem oração por uma provisão, por uma coisa material. A sua filha, ela só está querendo mais do Senhor. Então, muitas pessoas na igreja, elas estão lá pedindo um carro, pedindo uma casa, não tem problema nenhum. Deus é Pai, Ele abençoa, Ele dá mesmo, Ele dá em abundância mesmo. Pode ter certeza absoluta que Deus tem prazer em te prosperar. Prazer. Mas Ele não vai prosperar os seus filhos enquanto Ele não alinhar o coração. Então, Ele precisa ajustar algumas pessoas para estarem preparadas para receber, para quando receber não se afastar dele. Porque a maioria das pessoas só busca a Deus quando tudo está muito ruim, quando tudo deu muito errado. Eu fui buscar a Deus porque estava dando tudo muito certo, mas dentro de mim tinha um vazio. Se talvez Ele não permitisse ter aquele vazio dentro de mim, eu estaria lá, vivendo a vida. Então, normalmente, todos nós vamos para o Senhor na dor. Então, as pessoas que estão na igreja, elas estão na dor. Elas estão precisando de uma oração. Elas estão precisando de uma ativação. Vocês só estão aqui porque existe alguma dor. Porque se tudo estivesse dando certo, você não estaria aqui. Você acharia uma perda de tempo. Então existe algo dentro de você que clama por uma ajuda e Deus permite isso acontecer para que você possa voltar. Igual o filho pródigo. Ele pediu a Deus a parte dele, da herança, ele pediu todo o dinheiro que era dele, Deus deu, Deus permitiu, ele foi lá, gastou tudo, ele achou que estava tudo lindo, que estava tudo feliz, que estava tudo maravilhoso. Ele gastou tudo, ele perdeu tudo e só quando ele perdeu tudo ele voltou. E quando ele voltou, Deus ficou feliz, o Senhor ficou todo alegre. Vem, o meu filho que estava perdido, ele voltou, vamos comemorar. Mas não, o mundo nos faz achar que quando a gente sai do caminho de Deus e a gente volta, Deus está bravo. Deus está com raiva, Deus vai punir, Deus vai castigar. É isso que a gente aprendeu. Você quer ver um cuidado que eu tenho com as crianças quando eles estão fazendo alguma coisa errada? Para não falar, Deus vai ficar bravo, Deus vai ficar triste. Eu tenho todo o cuidado do mundo para não falar isso. Porque senão meus filhos vão crescer achando que Deus vai ficar feliz ou triste de acordo com aquilo que eu faço. Ao invés de eu querer me parecer com Ele, de eu olhar para as virtudes de Cristo, para o comportamento de Cristo e agir como Ele, eu começo a agir, nossa, eu não vou fazer isso porque senão eu vou deixar Deus triste. Não, eu tenho que querer me parecer com Ele. Porque eu me parecendo com Ele, Ele já terá prazer em mim. Só que a gente aprendeu errado. E o que a gente faz? A gente não ensina errado para as crianças. Porque muitas de vocês não pedem ao Pai porque aprendeu que Ele está triste, que Ele está bravo, que Ele está com raiva, que Ele está decepcionado. Então, se eu acabo de falar um palavrão, muitas vezes eu tô na terapia, eu tô pé da vida, e eu falo, Valdeia, esse caralho. Eu falo assim, Deus me perdoa, eu não podia ter falado isso, porque a minha boca é santa. Mas se eu não tenho uma mentalidade e uma mente renovada em Cristo, eu começo a achar, puxa, eu falei isso, agora Deus vai ficar bravo, vai me castigar, eu não sou pura. É assim que a gente aprende. E a gente esquece que a gente tem uma alma. E que a gente tem que levar essa alma cativa o tempo inteiro a Cristo para a gente não começar a agir na alma, mas a agir em espírito. Mas aí eu começo a me achar o quê? Indigna. Porque eu falei um palavrão. Porque eu senti raiva, mas foi pelo que foi ensinado. Então a gente precisa ser transformada e entender quem Deus é. Por isso que esses encontros que a gente tem com Jesus
eles vêm nos limpando, ele vem nos lavando, ele vem nos purificando. E a consciência que eu falei para vocês de que, puxa, eu errei, eu vacilei agora, eu não podia ter feito tal coisa, e imediatamente falar o que Deus me perdoa. Porque vai trazendo consciência e nos dando um coração como o dele. Então, sem perceber, a gente vai sendo completamente transformado. E aí vocês falam assim, por que você não grita com as crianças? Teve um dia que eu gritei com Linda. Eu me arrependi amargamente. Eu fiquei tão brava, tão brava. O closet estava todo arrumadinho. Vieram, brincaram, jogaram tudo no chão. Por que você fez isso? Eu, na mesma hora, Deus, por que eu tô gritando com ela? É só eu falar para ela. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente aprendeu a agir com raiva. E só quando a gente age com raiva é que as coisas na nossa mente funcionam. Aí a gente precisa da mansidão de Jesus para que Deus não me deixe agir com raiva. Não me deixe ser abalada. Não me deixe... A gente tem ainda mais 7 minutos até a live cair. Ai, peraí, deixa eu tirar os comentários. Não me deixe agir na ira. Porque a gente aprendeu muitas vezes a agir na ira. Mas me traz uma mansidão do Senhor que na plenitude da palavra eu consigo dar uma ordem. Então eu não tenho o comportamento de gritar, mas quando eu gritei, quando eu falei com raiva, automaticamente teve uma revelação para mim. Não faz assim. Não precisa ser assim. Então é isso que vai acontecer com você. À medida em que você for buscando mais dele. Por isso que eu tô sempre cantando louvores ao Senhor. Primeiro, porque ele ama. Segundo, porque isso vai me curando, isso vai me transformando, isso vai me santificando, isso vai me... E cuidar, né, de quais louvores, de quais letras. As crianças falam assim, ai mamãe, você só ouve música triste. Eu falo, não é triste. Porque alguns louvores, eles são mais calmos. As crianças gostam de música mais agitada. Porque vai me trazendo consciência, vai me trazendo transformação. Então é todo dia buscando. Nem todos os dias eu tô lendo a Bíblia. Nem todo, adoraria, eu deveria. Mas nem todos os dias eu tô. Mas eu tô todos os segundos falando com Jesus. E eu preciso da Bíblia para conhecer a face dele. Para conhecer os sentimentos dele. As emoções dele. As atitudes dele. Quando a gente entende que Deus é fogo consumidor, ele tá nos purificando, ele vai consumindo tudo aquilo que tem de ruim em nós. Então eu falo, Deus, consome em mim tudo aquilo que eu já não devo mais fazer, que eu já não devo mais pensar. E eu tô dirigindo, eu tô andando, eu tô tomando banho, e você precisa trazer esse comportamento e essa atitude para sua vida, para não ficar uma coisa assim, agora eu vou ali orar. Não, antes de dormir eu vou orar. Não, quando eu acordar eu vou orar. Não, é o tempo todo, falando com ele, entendendo que ele está te ouvindo, entendendo que ele é a presença, que o Espírito Santo habita em você e ele não tem um horário que, não, tem que ser à noite que eu vou te ouvir. Não, o tempo todo. Você tá no ônibus, você tá no carro, olha o sovaco suando. Nunca vi isso na minha blusa. Você tá no carro, você tá em qualquer lugar e você tá falando com ele, agradecendo. Deus, obrigada. Deus, me faz ter um olhar grato. Me faz enxergar a simplicidade do dia a dia e te agradecer. Ontem, logo depois que Linda orou, que eu fiquei zerada, eu falei, Deus, obrigada pela saúde completa. Porque por mais que eu sou grata, parece que tem horas que eu não sou grata. E aí quando o corpo dói, quando a gente sente algum sintoma qualquer que não é o saudável, a gente fica assim, meu Deus, eu tinha saúde e eu não dava valor. Meu Deus, eu tô bem e eu não percebi que eu tô bem. E aí agora que eu tô sentindo dor, eu tô valorizando. Então, Deus, obrigada. E você vai trazendo o reino de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua casa. E aí, só para eu poder ler antes de finalizar. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Vai recebendo os recados de Deus que eu pedi para ele trazer algo para vocês. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Frear a nossa língua.
Pensar mais antes de falar. A gente não precisa falar tudo o que a gente pensa, e muito menos para todos. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. E uma oração. 2 coisas eu te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Muito forte, porque eu não tinha lido isso aqui e eu trouxe a passagem do filho pródigo e falando para vocês, né? Que muitas de vocês precisam estar preparada para não sair do caminho de Deus. Então o coração de vocês precisa estar no lugar certo para Deus poder te prosperar e você não se afastar. Então aqui ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, eu estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu pedi a Deus para poder me prosperar, eu pedi a Deus para poder abrir portas, para poder dar dinheiro, eu pedia. Deus fez. Deus nos prosperou, e eu falo eu, porque Rodrigo nunca foi assim, sempre fui eu. Deus prosperou. E eu ficava: que Deus? Fui eu que fiz. Eu acordava cedo, eu trabalhava igual uma camela, eu fazia tudo. Eu simplesmente neguei o Senhor. Então, aqui ele está dizendo, é Provérbios, tá? 29 e 30. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dê-me o pão que for necessário, para não acontecer que eu, estando farto, te negue. Que Deus te abençoe. Tenho 2 minutos agora que vai cair a live. Isso. Provérbios 29 e 30. Aí eu fiz... Eu posso tirar foto para vocês de todas as marcações, tá? Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Agora vocês já podem quebrar o jejum de vocês. Eu vou quebrar mais tarde. Ontem eu não postei, não tinha nem condição de postar para vocês sobre o quadro dos sonhos. Vou postar agora também, tá? E é isso. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Se você quiser postar no seu Instagram convidando as pessoas a estarem aqui, amanhã vai ser maravilhoso. Não fala nada do jejum, porque tem gente que não vai querer fazer jejum agora. Então deixa ela receber do Senhor, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo.